o senador Paulo Paim terminou falando de humanização da política. Senador Paim, a situação está tão ruim no nosso país, nesse mundo que vivemos, que eu acho que nós temos que humanizar esse mundo. Não é possível. Não é só fazer a luta política. Eu não consigo. Veja o que é que ocorreu nesse final de semana, até o dia de hoje, no mundo. Eu primeiro fiquei chocado com essa situação dos Estados Unidos, é o país das armas. Os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, 300 milhões de armas. Uma arma por cada americano. É o país mais bélico do mundo, mais poderoso. E agora, nesse fim de semana, eu queria aqui, eu acho que temos todos fazer esse gesto de solidariedade ao povo americano. Às vítimas, aos familiares das vítimas. Foram 59 mortes de inocentes que foram assistir um show de música country em Las Vegas e daqui a pouco alguém, vejam, senhores, vejam, com 22 armas dentro de um quarto do hotel, automática, começa a disparar na população. Feriu 527 pessoas e matou 59. E lá, sabe qual é a máxima? Se armar a população, a gente vai ter paz. Pelo amor de Deus. Agora estão às voltas, discutindo 100 projetos, 100, que estão tramitando no Congresso americano de restrição de uso de arma. O presidente Obama chorou uma vez, numa solenidade, pedindo que tivesse um maior controle de armas. Agora, o problema não é só lá. Nós estamos sendo solidários com o que ocorreu lá. Aqui no Congresso, nós temos um Estatuto de Desarmamento no Brasil. Na Comissão de Relações Exteriores, tem 5 projetos para armar setores da população. Nós resolvemos agora armar categorias funcionais. Que insensatez, que mundo embrutecido é esse? Que as pessoas acham que vão resolver o problema dando uma arma para cada um. Por isso que eu acho que nós temos que buscar humanizar essa sociedade embrutecida que nós estamos metidos. E está bem aqui. Queria fazer também uma referência à morte do reitor da Universidade de Santa Catarina. O reitor tirou a vida ontem. E ele, segundo as informações de pessoas representam os reitores das universidades, da Universidade de Santa Catarina, ele foi vítima desses tempos de uma sociedade embrutecida, porque nós temos duas coisas sublimes, a vida e a liberdade. Ele perdeu as duas coisas. As informações é que, numa ação espetaculosas, dessas em nome do moralismo, ou do falso moralismo, ou do combate à corrupção, foram lá e destruíram a vida dele e de outros colegas, sem prova. Primeiro destruíram na imprensa, nos veículos de comunicação, destruíram a vida. Porque a acusação é de 2006, ele começou a trabalhar em 2016, e aí levaram o reitor e outros, deixaram todos nus, puseram numa cela misturada com bandidos, veio uma juíza substituta, soltou, mas aí a destruição moral já estava feita. E o reitor pôs fim à própria vida. Esses são tempos difíceis da gente calar diante deles. Por isso que eu faço um apelo. Eu espero que as autoridades do Supremo, do Ministério Público, da Polícia Federal, ponham fim, mesmo que seja em nome de uma causa tão nobre como o combate à corrupção, a essa execração pública, essa destruição moral das pessoas, ao cerceamento de liberdade sem julgamento. Volto a repetir, tem duas coisas sublimes, a vida e a liberdade. E o nosso país vive hoje a hipocrisia de, em nome de um falso moralismo, de combate à corrupção, nós estamos tendo justiçamento, beirando a barbárie. E eu quero que fique registrado, porque eu vou estar sempre nesse sentido. Vi também setores da imprensa que são tão importantes. Foi lá no jornal o Globo que o reitor escreveu,
tentando se redimir diante da sociedade, contando a sua versão. Nada adiantou. Ele usou o próprio Globo para contar as injustiças que estavam vivendo. Que as autoridades apurem se houve abuso de autoridade, porque parece que houve. Eu vi aquela manchete contra o presidente Lula, no domingo, querendo jogar. Sai uma pesquisa pondo o presidente Lula como o mais popular, o preferido de 36% da população para presidir o Brasil. O jornal Folha de São Paulo, numa infelicidade. Eu acho que manchou a história do Datafolha. O Datafolha vai e faz uma pergunta que não tem razão de ser, se a população concordava ou não com a prisão do presidente Lula. Isso não se faz. Isso não se constrói um país civilizado assim. Não importa contra quem seja. O bom senso tem que prevalecer. E eu, senhor presidente, me desculpa, eu só precisava de 1 minuto para concluir, ou 2 no máximo. Eu tive que falar essas coisas ruins, porque nós não podemos calar diante disso. Mas eu queria aqui celebrar no final uma agenda que fiz no Acre, em Rio Branco, agradecendo o governador Tião Viana, prefeito Marcos Alexandre, os prefeitos do interior, o doutor Juarez Quadros, presidente da Anatel, conselheiro Aníbal, e o presidente da Vivo do Brasil, Eduardo Navarro, agradecer a direção da Claro e da TIM. Foram no Acre, foram em Rio Branco e assumiram publicamente que vão melhorar, mudar o sinal, a telefonia móvel e a internet, não só em Rio Branco, mas em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, em Feijó, em Sena Madureira, em Manso Lima. Vão também trabalhar em Taumaturgo, Rodrigues Alves e Porto Walter. Vão trabalhar também em Santa Rosa e no Jordão, que são os municípios mais isolados. Mas de Assis Brasil a Brasileia, Pitaciolândia e Chapuri, Capixaba, Bujari e Porto Acre. Nós vamos ter, Mané Urbano, nós vamos ter mudanças substanciais, graças aos documentos, à solenidade que tivemos ontem no Palácio Rio Branco, que eu participei. Graças também, queria cumprimentar o Adriano, presidente do Fórum de Desenvolvimento do Acre, sediou um evento na Federação das Indústrias, com a Federação do Comércio e da Agricultura, e fruto de um trabalho que, sem falsa modéstia, eu presto conta para o povo do Acre, tenho trabalhado como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, fui relator, sou relator da política de banda larga e pude construir ao longo de 2 anos essa agenda, senador Humberto, que vai mudar a qualidade da internet, do telefone móvel no Acre. Foi uma ação fantástica. A Vivo vai investir 12 milhões, a TIM não investirá menos, e a Claro também. Com isso, nós vamos poder mexer na economia, mexer na educação, nos serviços públicos, porque nenhum de nós, a sociedade não funciona mais sem esse recurso que nós somos refém hoje, que é o mundo conectado. E eu fiquei muito honrado de ter ajudado a montar essa agenda em Rio Branco, de poder, daqui da tribuna, cumprimentar quem vive lá no Jordão, em Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, Feijó, Sena até Brasileia, Chapuri e Assis Brasil e os municípios, e como Rio Branco, por conta dessa conquista que teremos até o final do ano. As operadoras vão estar atuando agora em 700 MHz, nós vamos ter um aumento na velocidade de transmissão de dados em Rio Branco, em municípios como Chapuri, Brasileia e Pitaciolândia, em mais de 20 vezes. Nós vamos ter um alcance maior da internet e, com isso, nós estamos falando de inclusão social nos tempos contemporâneos. Então, vale a pena ser senador quando a gente tem resultados como nós tivemos nesse final de semana no Acre, nessa agenda que eu agradeço os dirigentes das companhias e todos que ajudaram. Muito obrigado, senhor presidente.